E é justamente a aula de hoje é só para isso, tá? Inclusive, o nome da aula de hoje é gráficos, tá? E a gente lista tudo o que é necessário para esboçar o gráfico de uma função, tá? Vamos lá, o que é que vocês lembram que precisa para esboçar o gráfico de uma função? Domínio. A gente vai precisar do domínio. O que mais? Simetria. Aqui, simetria, a gente verifica se a função é par, se a função é ímpar, tá? O que mais? Intervalo de crescimento e decrescimento. Eu vou colocar só crescimento, que a gente já sabe que tem que analisar crescimento e decrescimento. O que mais? As interseções com os eixos. Interseções com os eixos. O que mais? Oi? Pontos de inflexão. Então, a gente primeiro acha os máximos e mínimos, né? Então, eu vou colocar máximos, mínimos e inflexão. O que mais? O que mais? As assíntotas. Assíntotas. Aqui as assíntotas podem ser horizontais, verticais, podem ser inclinadas, né? O que mais? Tudo isso tu sabe. Falta mais uma coisa, pelo menos. Oi? Concavidade. Tá faltando isso. Tá faltando a concavidade. Tá? Muito bem. Então, são 7 itens para você fazer na prova. Molezinha, né? Vamos lá. Exemplo 1. E falta o último também, né? Esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico, tá? Exemplo 1. A gente tem que achar esse gráfico, tá? Então, no nosso exemplo 1, eu estou te dando o gráfico, eu quero que você confirme que realmente é isso. Claro que na tua prova não vai ser assim, né? Vamos lá. Tá aí a função, tá? Agora olha para cá. Domínio dessa função, qual é? Qual é o domínio? Todos reais, é função polinomial. O que mais? Simetria. Simetria. A gente calcula f de menos x. F de menos x, no lugar do x você coloca menos x. Fica menos x à quarta, menos 2, menos x elevado ao quadrado, certo? Aqui vai ficar o próprio x à quarta, menos, aqui vai ficar o próprio x quadrado. Então, isso aqui é a própria função, tá? Quer dizer que o f de menos x é igual ao f de x. Então, isso é uma função par, né? Então, f é uma função par. O que significa isso? O que significa isso? Isso é uma função par? Ela é simétrica com relação ao eixo y, tá? O que acontece do lado esquerdo acontece do lado direito, como se fosse um reflexo, tá? Simétrica com... Eu estou falando de simetria do gráfico, tá? Simétrica com relação ao eixo y, tá? Muito bem. Já achamos a simetria, vamos crescimento agora. O que é que a gente faz para analisar o crescimento? O que é que a gente faz? Tem que analisar o sinal da derivada, certo?
Então, vamos derivar. Então, crescimento. Aqui fez a simetria, vamos para o crescimento. A derivada da função é, derivada da f vai dar 4x ao cubo menos 4x, certo? Vou analisar o sinal disso. Eu vou colocar 4x em evidência. Vai ficar 4x. Aqui vai sobrar x² menos 1. Concorda? Tá bom? Vai ficar isso. Vou analisar o sinal disso. Aqui só o 4x. Aqui o x² menos 1. Tá bom? O 4x, do 0 para lá, no 0 ela dá 0, e do 0 para lá é positivo. Antes ela é negativa. Tá? Só isso aqui. Em menos 1 e 1 são as raízes, né? Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 e 1 são as raízes. Isso aqui é concavidade para cima, né? Então, passando do 1 é positivo, antes do menos 1 também é positivo. No menos 1 dá 0, aqui é negativo, aqui dá 0 e aqui é positivo. Tá? Como eu preciso fazer um produto entre os dois, então eu vou colocar aqui o sinal da derivada já. Então aqui eu vou colocar a derivada. Menos 1, o 0 e o 1. Tá? Menos 1, antes do menos 1, olha, positivo, negativo, então vai dar negativo. Tá? No menos 1, dá 0. Entre menos 1 e 0, negativo, negativo, então vai dar positivo. No 0, aqui dá 0, então tem que dar 0. Entre 0 e 1, aqui é negativo, aqui é positivo, então fica negativo. No 1, dá 0, então fica 0. Do 1 para lá, positivo, positivo, fica positivo. Tá bom? Então, já sei os intervalos de crescimento e decrescimento. Ok? Então, vamos lá. Então, f é crescente de onde? De menos 1 até o 0, unido com 1 até mais infinito. E f é decrescente onde é que é decrescente? Ó, de menos infinito a menos 1, unido de 0 a 1. Tá bom? Como essa é uma função derivável, infinitamente derivável, né? O que é que a gente conclui aqui? Que a derivada tem sinal negativo e depois positivo. Então, a função é decrescente, depois ela cresce. Então, quer dizer que aqui eu tenho um ponto de quê? De mínimo. Aqui eu tenho um ponto de máximo e aqui um ponto de mínimo. Sem precisar usar a segunda derivada. Estou usando só o teste da primeira derivada. Tá? Então, pelo teste da primeira derivada, temos que 0, x igual a 0 é ponto de máximo e x igual a menos 1 e mais 1 são pontos de mínimo. Tá? Muito bem. Já tenho isso aí. Agora, olha, já vi intervalos de crescimento e decrescimento. Vamos ver as interseções agora com os eixos, tá? Como é que a gente faz interseção com os eixos? Vou colocar aqui interseções. Então, tu tens a função f de x igual a x²
menos 2x². Bem, para cortar o eixo y, basta você fazer x igual a 0, né? Então, se você faz f de x igual a 0, vai dar 0. Então, ela corta o eixo y na origem, tá? Agora, onde é que corta o eixo x? O eixo x são as raízes. Então, tu tens que fazer a função igual a 0. Então, vai ficar 0 é igual a x² menos 2x². 0 é igual. Coloca o x² em evidência. Vai ficar x² menos 2, certo? Quando é que isso dá 0? Isso aí dá 0 se o x for 0 ou se o x for igual a mais e menos raiz de 2. Tá bom? Então, essas são as raízes. Tem que passar no raiz de 2 positivo e na raiz de 2 negativo. Tá? Muito bem. Tem interseções com os eixos. Máximos e mínimos já temos. Vamos ver inflexão. Inflexão a gente faz como? Faz o quê? A segunda derivada. Né? Vamos lá. Inflexão. Já vou colocar aqui inflexão e concavidade, tá? Nossa inflexão e a concavidade. Então, a segunda derivada da função, cadê a primeira? A primeira derivada está bem aqui, ó, tá? Então, a segunda derivada vai dar 12x² menos 4. 12x² menos 4, certo? Tá bom? Muito bem. Vou fazer bem aqui. Olha, quando é que isso aqui dá 0? Para isso aqui dar 0, passo 4 para o outro lado, né? Vai ficar 12x² igual a 4. Vai ficar x² é igual, passo 12 dividindo, vai dar 1/3, certo? Tá bom? Aí depois você tira a raiz e racionaliza, tu vais obter que x é igual a mais e menos a raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, olha. Então, se tu pegar o menos raiz de 3 sobre 3 e o mais raiz de 3 sobre 3, como isso aqui é polinômio de grau 2, a concavidade é para cima, né? Tu tens que daqui para lá é positivo, aqui também é positivo, e aqui é negativo. E aqui é 0, certo? Então, aqui a concavidade é para cima, aqui a concavidade é para baixo, aqui a concavidade é para cima. Tá bom? Ok? Estou analisando a segunda derivada. Nota que esse ponto é o ponto de mudança de concavidade. Mudou de concavidade para cima para baixo, e mudou de concavidade para baixo para cima. Então, esses dois pontos são pontos de inflexão. Tá? Então, x igual a mais e menos raiz de 3 sobre 3 são pontos de inflexão. Tá bom? Muito bem. A síntota não vai ter, né? É uma função polinomial, concavidade a gente já achou, mas a gente não sabe o que vai acontecer com essa função no infinito. Né? Se eu mandar x para mais infinito ou menos infinito, a gente ainda não analisou. Então, vamos analisar isso. Então, se eu fizer limite da f de x, com x indo para mais infinito, quem é a função? A função é x² menos 2x². Isso vai para onde? Vai para onde? Vai para mais infinito, né? Que a maior potência é positiva, é esse x². Você coloca o x² em evidência, então isso aí vai dar mais infinito. E se fosse menos infinito? Como está a potência par, então vai dar mais infinito também, tá? Não dá menos infinito. Tá bom? Então, pronto. Já temos tudo o que a gente precisa para esboçar o gráfico, tá? A gente tem que ser capaz de conseguir fazer isso. O que mais está nos faltando aqui? Está nos faltando alguns pontos, olha.
Por exemplo, eu já sei... Cadê os pontos de máximo? Está aqui, ó. O ponto de máximo e mínimo acontece no 1 e no menos 1, certo? Mas eu não sei quanto é o f de 1 e nem quanto é o f de menos 1. Vamos fazer essas contas primeiro, tá? Então, f de 1, eu só sei que é máximo, mas não sei quanto é. F de 1 vai ficar 1 à quarta menos 2 vezes 1 quadrado. Isso vai dar menos 1, tá? F de menos 1 vai dar menos 1 à quarta menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Aqui dá 1 positivo. Aqui também dá positivo. Então vai ficar menos 2. Com menos 1 vai dar... Com 1 positivo vai dar menos 1. Tá bom? E tem que ser imagens iguais, porque são números que são simétricos. Se são simétricos, pela simetria do gráfico, tem que ter a mesma imagem. Tá? Muito bem, agora sim. Agora a gente vai para o gráfico. Vamos pensar no gráfico agora. O que é que a gente sabe da função? Ela tem que passar pelo zero, né? Tem que passar pela origem. Então, eu sei que passa por aqui. Tá? No 1 e o menos 1, dá sempre menos 1. Então, vou marcar aqui o menos 1. Vou marcar aqui o 1. E sei que isso dá menos 1. Tá? Pronto. Tem que passar por esse ponto. Tem que passar por esse ponto. Tá? Sei que tem que passar por aí. Tem que passar por aqui, por aqui, por aqui. Tá bom? Existe uma concavidade aí que diz que entre menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, a concavidade é para baixo, tá? Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, tá? Dividido por 3, dá um pouco maior que meio, tá bom? Então, se isso aqui é a metade, dá um pouco maior que a metade. Então, está bem aqui, tá? Se isso aqui for a metade, está bem aqui assim, tá bom? Então, esse carinha aqui é o menos raiz de 3 sobre 3, e esse carinha aqui é o raiz de 3 sobre 3, tá bom? Eu sei que, nesse trecho, a concavidade tem que ser para baixo, tá? Então, tem que ser algo assim, ó. Tá bom? Algo assim. Tá? E vamos ver se faz sentido nessa parte, porque eu coloquei concavidade para baixo. Então, nesse pedaço, ela está crescendo. Ó. Vamos ver se faz sentido isso? Ela realmente cresce nesse trecho, de menos 1 a 0. Tá? Só que eu estou no menos raiz de 3 sobre 3. E depois ela decresce, que é o que realmente está acontecendo aqui. Tá? Muito bem. Quando chega nesse ponto, a concavidade muda, tá? A concavidade era para baixo, agora vai ser para cima, tá bom? Então, chegando nesse ponto, a concavidade muda, então vai ficar assim agora, tá? Então, a concavidade muda, fica assim, tá? Então, é isso aqui que acontece, tá bom? Mudou a concavidade. Só que entre menos 1 e 1, ela tem que ser... Menos 1 e 0, ela é crescente, tá ótimo. Entre 0 e 1, ela é decrescente. Está ótimo. Depois do 1 e antes do menos 1. Vamos ver. Olha, antes do menos 1, ela é decrescente. Então, não tem que estar decrescendo, certo? E a concavidade tem que estar para cima. Então, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ok? E daqui para lá, ela é crescente, a concavidade tem que estar para cima. Então, ela tem que fazer isso aqui. Tá? Então, esse é o gráfico da função, tá bom? Quem é esses pontos aqui? Esses pontos são as raízes, que são esses bem aqui, né? Mais e menos raiz de 2. Esse aqui é menos raiz de 2, e esse aqui é mais raiz de 2. Tá bom?
Deu para entender o gráfico? Como é que faz? Tá? Bate lá com o nosso desenho? Bate, né? Olha lá a projeção. Tá vendo? Então bate com o que a gente estava pensando, tá? Dá ou não dá para fazer isso em 9 minutos? Talvez 9 e 20 segundos, né? Tá bom? Isso que tem que fazer na sua prova. Tá bom? Então tá aí, ó. Todo passo a passo, todo detalhado. Tu tens que fazer isso. Tá? Tem que fazer isso. Professor, como é que eu vou lembrar da ordem do que eu tenho que fazer? Você não precisa lembrar da ordem. Você só precisa saber de uma coisa. O gráfico é a última coisa. Tá? Só isso. Quando você tentar desenhar o gráfico, você vai lembrar, poxa, eu quero desenhar o gráfico. Mas como que eu vou desenhar o gráfico se eu não sei onde é crescente ou decrescente? Opa! Já sei que eu preciso determinar crescimento e decrescimento. Então, você tem que analisar a derivada, certo? Aí você pensa assim, como que eu vou fazer se é assim ou se é assim? Opa, isso que é concavidade. Então, eu tenho que derivar pela segunda vez. Tá? Então, você já vai ter as informações de imediato. Crescimento, concavidade. Mas, assim, ele vai subir até onde? Será que tem um limite e depois volta a descer? O que é isso? O ponto de máximo. Né? Então, precisa analisar os máximos e mínimos da função. Se uma hora ela tem concavidade para baixo e depois ela muda a concavidade para cima, o que é isso? Isso é ponto de inflexão. Então, eu tenho que analisar o sinal da segunda derivada. Tá? Então, essas são as coisas que tu tens que fazer. Tá? Não tenta decorar isso aqui, porque eu acho que isso aqui é intuitivo. Tá? Tanto que a gente vai fazer agora sem isso aqui. Vamos tirar isso aqui e vamos ver o próximo exemplo. Tá? Escolham. 3 ou 4? 4? Tá, 4. 4. Você tem m de x igual a x ao cubo dividido por x quadrado menos 1. Tá? O que é que você vai fazer primeiro? Domínio. Quem é o domínio dessa coisa? Todos reais. E retira quem? Mais e menos 1. Perfeito. O que mais? O que você tem que fazer depois? Simetria. O que é a simetria? Verificar se a função, se o gráfico dela tem alguma simetria com relação ao eixo y ou com relação à origem, ou nada, né? Ou seja, se a função é par ou se a função é ímpar. Tá? O que mais? Crescimento e decrescimento. Então, vamos lá. O que foi que vocês já falaram? Domínio dessa função é quem? É todos os reais, menos 1 e menos 1, porque dá zero aqui embaixo. Tá? Não existe isso. Então, você tem que tirar o menos 1 e tem que tirar o 1. Tá bom? Pronto. Vocês falaram de simetria. Vamos ver a simetria. M de menos x. No lugar do x, eu coloco menos x. Então, vai ficar menos x ao cubo menos x ao quadrado menos 1. Olha, aqui, como está o cubo, não vai alterar o sinal, certo? Então, posso deixar esse sinal aqui do lado de fora, tá? Menos. Aqui vai ficar só x ao cubo. E embaixo, como está o quadrado, vai ficar positivo, certo? Vai ficar x ao quadrado menos 1, tá bom? Mas o que é isso aqui, né? A função m? Tá? Isso aqui é a função m. Então, isso aqui é igual a menos a função m. Olha lá, o sinal veio para fora. Isso significa que essa função é o quê? Ela é ímpar, tá? Então, m é uma função ímpar.
O que significa ser uma função ímpar? Oi? Isto significa que é simétrica com relação ao quê? Com relação à origem. Com relação à origem. Tá? Muito bem. O que foi mais que vocês falaram para a gente fazer? Crescimento e decrescimento, né? Crescimento. O que eu tenho que fazer para analisar o crescimento dessa função? O que eu faço? Eu derivo a função, certo? Então, a derivada dessa função é derivada do quociente, certo? Então, vai ficar 3x² vezes x² menos 1 menos x² vezes 2x, tá? Dividido pelo quadrado do denominador. Tá bom? Eu vou distribuir essa multiplicação aqui em cima, ver se dá para simplificar alguma coisa. Vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar m' de x igual 3x² menos 3x² menos 2x². Isso tudo dividido por x² menos 1 ao quadrado. Então, m' de x vai dar, esse com esse vai dar x² menos 3x². Isso tudo dividido por x² menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, eis aí a derivada. Eu te pergunto, o sinal da derivada é determinado por quem? Pelo numerador, tá? O numerador que determina o sinal da derivada. Eu só preciso tomar cuidado aqui, que no menos 1 e no 1 não está definido. Tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Então, vamos analisar o sinal da derivada. O sinal de m'. Vou pegar isso aqui é o quê? Posso escrever assim, ó, com x² vezes x² menos 3, concorda? Certo? Posso escrever dessa forma, tá? Agora, no zero vai dar zero, certo? Tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, no zero está dando zero. Onde é que isso aqui dá zero? No mais e menos, raiz de 3. Então, vou colocar aqui, ó, menos raiz de 3 e no mais raiz de 3, tá? Esses pontos estão dando zero, certo? Então, esses dois pontos são os que anulam esse polinômio. Isso aqui não é uma função quadrática? Com cavidade para cima, certo? Então, o lado de fora é positivo. E o lado de dentro é negativo, certo? Então, tem que dar negativo aqui. Tem algum cuidado que eu tenho que tomar? Posso simplesmente jogar negativo aqui no meio? Não. Por quê? Tem menos 1 e 1. Então, eu vou pegar aqui, ó. Menos 1 é o meu cuidado. Não existe aqui no menos 1. No 1 também é o meu cuidado. Não existe no 1. Tá bom? Muito cuidado com isso, tá? Então, olha. Aqui é negativo, aqui é negativo, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, me diz agora quem são os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, m é crescente onde? Onde é que é? De menos infinito até quanto? Menos raiz de 3, unido com o quê? Raiz de 3 até mais infinito. Muito bem. Então, agora, m é decrescente onde? Onde que ela é decrescente? De menos raiz de 3 até quanto? Até?
até menos 1. O que mais? Unido de menos 1 a 0, muito bem. Unido de 0 a 1, muito bem. Unido de 1 até a raiz de 3, tá? Se tu me colocar que ela é decrescente de menos raiz de 3 até raiz de 3, eu não vou nem ligar se tu acertou o resto, é 0, tá? Porque não está definido no menos 1, não está definido no 0 dá 0 e no 1 não está definido, tá bom? Precisa especificar isso, tá bom? Muito bem, já sabemos os intervalos de crescimento e decrescimento. Já dá para a gente saber quem é ponto de máximo e de mínimo? Dá ou não dá? Dá. Quem são os caras aí que são pontos máximos ou mínimos? Quem é? Olha, a função está crescendo, depois ela decresce. Então, esse cara aqui é ponto de máximo. Quem é? Menos raiz de 3. A função está decrescendo, depois ela cresce. Então, esse cara é ponto de mínimo. Isso pelo teste da primeira derivada, tá? Então, vamos lá. Então, pelo teste da primeira derivada, temos que x igual a menos raiz de 3 é ponto de máximo. X igual a raiz de 3 é ponto de quê? De mínimo. Muito bem, muito bem. O que mais que a gente vai atrás agora? Oi? Ponto de inflexão. Então, a gente vai atrás da segunda derivada, tá? Então, vamos analisar inflexão e concavidade. Inflexão e concavidade. Então, é a segunda derivada que a gente quer. Tá? Cadê a primeira derivada? Opa, é função m, né? Coloquei f. M. Tá, a primeira derivada está aqui, ó. Tá? Então, a segunda derivada, 4x ao cubo menos 6x vezes o denominador, que é x² menos 1 ao quadrado, menos x² menos 3x² vezes a derivada de quem está embaixo, que vai dar 2x² menos 1, certo? Vezes 2x. Isso tudo dividido por x² menos 1 à quarta, certo? Olha, eu consigo simplificar aqui esse fator, tá? Eu posso tirar um daqui e um daqui, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, vai ficar a segunda derivada vai dar 4x ao cubo menos 6x. Vai ficar só um fator agora. x² menos 1 menos x² menos 3x². Esse com esse vai dar 4x. E esse fator elimina. Isso tudo dividido por esse cara ao cubo. Tá? Agora eu vou distribuir essa multiplicação e ver o que é que dá. Então, vamos lá. Então, a segunda derivada vai dar, esse com esse vai dar 4x à quinta. Esse com esse dá menos 4x ao cubo. Esse com esse dá menos 6x ao cubo. Esse com esse dá mais 6x. Esse com esse dá 4x à quinta, negativo. E esse com esse dá 12x ao cubo, positivo. Confiram as contas, tá? Isso tudo dividido por x² menos 1 ao cubo. Tá? Olha, o x à quinta vai embora.
Esse com esse vai dar 10, negativo, e tem um 12 lá, tá? Então, vai ficar assim, ó. M, duas linhas de x, é igual a... Como isso aqui vai dar 10 e tem um 12, vai dar 2x ao cubo. 2x ao cubo e sobrou só 6x. Tudo isso dividido por x² menos 1 ao cubo, tá? Coloca o 2x em evidência lá em cima. Vai ficar x² mais 3. Isso tudo, x² menos 1 ao cubo, certo? Tá aí a sua segunda derivada, tá bom? Vamos analisar o sinal disso. Esse cara aqui sempre é positivo, concorda? Só esse dentro do parêntese, que é uma parábola de concavidade para cima que o vértice está no 3, tá? Então, isso aqui sempre é positivo. Esse carinha aqui, ele é positivo se o x for positivo, e é negativo se o x for negativo, tá? Então, vamos pegar só ele. Então, eu vou pegar só 2x, tá? Então, do 0 para lá é positivo, e do 0 para cá é negativo, tá bom? Vamos pegar o denominador agora, x² menos 1 ao cubo. Mais e menos 1 que são as raízes, né? Então, menos 1 e mais 1. No menos 1 e no mais 1 não existe, certo? Que são os mesmos fatores que a gente já tinha aqui, tá? Isso aqui é concavidade para cima, então daqui para lá é positivo. Aqui entre é negativo e depois é positivo. Tá bom? Então, a segunda derivada vai ser o seguinte, ó. Menos 1, 0 e 1. Segunda derivada não existe. Não existe. Olha, se passou de positivo para negativo, mas a derivada não existe. Eu não posso dizer que é um ponto de inflexão aí, de cara, tá? Então, deixa quietinho isso aí. Então, esse carinha é a mesma história, ó. Mas eu vou dizer só isso aqui, ó. Positivo, positivo, concavidade para cima, tá? Aqui está negativo, aqui está positivo, então vai ficar negativo aqui. Aqui está negativo, aqui está negativo, então aqui fica positivo, tá? Então, esse aqui concavidade para baixo e esse aqui concavidade para cima. Tá bom? Tudo bem? Bem aqui no 0, está dando 0, certo? Antes desse, positivo e negativo, então fica negativo, então concavidade para baixo. Tá bom? Então, esse carinha aqui é ponto de inflexão, o 0, tá? No 0 é ponto de inflexão. Por que a gente não fala que no menos 1 e no 1 não são pontos de inflexão, se são os pontos onde está mudando a concavidade? A função não está nem definida nesses pontos, tá? Ok? Nem pertence ao domínio da função, então não faz nem sentido falar isso, tá? Muito bem. Então, x igual a 0 é ponto de inflexão. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Falta ainda mais alguma coisa? Interseção com os eixos, né? Vamos ver essa função aqui. Interseção com os eixos. Quando é que essa função dá 0? No 0. Se o x for 0, ela dá 0. Então, ela passa pela origem, tá? E se o x fosse 0, daria 0. Então, a única interseção com os eixos é a origem, tá bom? Não existe outra, tá? Então, a única interseção com os eixos é na origem, tá? Muito bem. Agora, pega a função, ela é x²
x² menos 1, certo? Tá? Ela tem essa cara. Se eu colocar... Deixa eu pensar aqui. Se eu fizer x indo para mais infinito, quanto é que vai dar? Quanto é que dá? X indo para mais infinito. Oi? Mais infinito. Se o x for para menos infinito? Menos infinito, tá? Então, o limite dessa função m, se o x for para mais e menos infinito, dá mais ou menos infinito, tá bom? Eu te pergunto, essa função ela se aproxima de alguém? Ela se aproxima do gráfico de alguma função? Essa é a pergunta. Vamos pensar. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. x² sobre x² vezes x vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre x². Concorda? Concorda? Olha lá. x² vezes x vezes 1 vai dar x², certo? Tá? x² vezes 1 vai dar esse x². x² vezes esse k, cancela x² com x², dá o menos 1 que está lá, certo? Então, eu poderia cancelar esses caras se eu não tiver no zero, certo? Esse cara aqui, esse fator, eu quero que você pense só nesse fator. Só nesse fator. Se o x for para mais infinito, quanto é que dá esse fator? 1. Se o x for para menos infinito, quanto dá esse fator? Se o x for muito grande, isso aqui não vai para zero? Então, vai ficar 1 dividido por 1, que vai dar 1. Se o x for muito grande, negativo ou positivo, tanto faz. Isso aqui vai para 1. Então, a função está convergindo para onde? Para x. Tá? Ela está indo para x. O que isso significa? Que se eu mando para mais infinito, o gráfico dessa função se aproxima do gráfico da função identidade. Se eu mando para menos infinito, o gráfico dessa função se aproxima da função identidade. Deu para entender? Tá? Então, lá para o infinito positivo ou para o infinito negativo, a função está indo para perto da identidade. Tá? Muito bem, então agora a gente tem tudo que a gente precisa para esboçar o gráfico dessa função. Vamos lá, vou apagar aqui. Eu vou precisar de mais espaço. O que é que eu sei? Eu sei que se eu estiver lá para o infinito, imagina que essa aqui é a identidade, tá? Se eu estiver lá para o infinito, a função está muito perto da identidade. Tá? Então, eu já vou escrever aqui como se ela fosse a própria identidade. Tá bom? Lá para o infinito. Aqui para o menos infinito, a mesma história. É como se ela fosse a própria identidade. Tá? Vai diferir de uma poeirinha. Tá? O que é que eu sei? Eu sei que ela passa pela origem. Tá bom? Ela passa pela origem. Então, eu sei que ela tem que passar por aqui, ó. Aí você diz, então essa reta. Não, não é essa reta. Tá? Vamos pegar agora o 1 e o menos 1.
E os intervalos de crescimento e decrescimento, o que é que a gente sabe? Ela é crescente até o menos raiz de 3. Então, o menos raiz de 3 está por aqui, assim. Tá? Menos raiz de 3. E o mais raiz de 3 está por aqui, assim. Tá? Então, até aqui, ela está crescendo. Ok? E daqui para lá, ela está decrescendo, não é isso que está falando? Não, continua crescendo. Daqui para cá, ela está crescendo. Tá? O que mais que a gente tem? Perto do zero, o que acontece aqui? Olha, ela é decrescente. Ela é decrescente aqui. Tá? Perto do zero, ela é decrescente. Então, ela é alguma coisa assim, ó. Tá? Só que a pergunta é, será se ela é assim, se ela é assim? Quem me diz isso é a concavidade. Olha, concavidade. Um pouco entre menos 1 e 0, a concavidade é para cima. E entre 0 e 1, a concavidade é para baixo. Então, esse cara é ponto de inflexão. Ah, então eu tenho uma coisa interessante aqui, ó. Então, ela tem que vir assim, tá? Tem que fazer isso. Depois ela tem que mudar essa concavidade. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá bom? É isso que ela tem que fazer, tá? O 1 e o menos 1 são pontos que não pertencem ao domínio, concorda? Tá? Só que entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. Então, ela tem que ir lá para menos infinito. Porque esse cara aqui é uma assíntota. Então, ela faz isso aqui, ó. E aqui no 1, ela tem que ir para mais infinito. Porque esse cara aqui é uma assíntota, tá? Então, ela tem que fazer isso aqui. Tá? Muito bem. Agora, e daqui para lá? Do 1 para lá. Olha, do 1 ela é decrescente. Só que ela está vindo de uma assíntota. Tá? Então, ela está vindo lá do infinito. Tá? Está vindo de lá. Só que depois do 1, a concavidade é para cima. Então, ela desce assim, ó. Ela faz isso aqui assim, ó. Tá? É assim a concavidade dela. Tá? Raiz de 3... Cadê o raiz de 3? É ponto de mínimo. Tá ok? É um ponto de mínimo. Então, é uma coisa assim, ó. E o menos raiz de 3 é um ponto de máximo. Então, o gráfico da função tem que ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, esse é o esboço do gráfico dessa função. Tá? Vamos ver? Então, esse é o x ao cubo. Vamos colocar aqui. Esse é x ao cubo dividido por x quadrado menos 1, né? Tá aí o gráfico, olha lá. Tá vendo? Exatamente como a gente fez aí, beleza? Então, se você sabe o que você está fazendo, você vai chegar no gráfico certo, tá? Ah, professor, isso eu não sei o que eu estou fazendo. Você ainda tem alguns dias para estudar. Muito bem. 1, 2 ou 3? Já fizemos a 4, né? Qual a gente faz? Pode escolher. Pensem bem na escolha de vocês.
Já escolheram? A 3? Muito bem. A 3 eu coloco uma particularidade ali, que não é para você usar a segunda derivada, tá? Eu coloquei isso de propósito, que é porque é chato pra caramba. Fazer a segunda derivada disso dá um trabalho. Não é fazer a conta da segunda derivada, mas analisar o sinal. Aí eu fiquei, não, a gente vai tentar fazer isso só com a primeira derivada. Então a gente vai se virar só na primeira derivada, tá? Projeta lá, vamos ver. A 3. O que der para a gente fazer, a gente faz dela. H de x igual a raiz cúbica de x ao cubo menos x. Tá? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer dela só com a primeira derivada. Tá bom? Domínio. Qual é o domínio da função h? Todos reais. Observa que o índice da raiz é 3. Se o índice da raiz é 3, então não tem problema. Tá? Então, o domínio é R. Tá? O que mais? Simetria. Vamos ver a simetria. Então, você calcula f de menos x. Vai dar raiz cúbica de menos x ao cubo menos x. Isso aqui vai dar raiz cúbica. Aqui vai ficar menos x ao cubo. E aqui vai ficar mais, né? Então, eu posso colocar o menos em evidência e retirar da raiz. Certo? Vai ficar x ao cubo menos x. Isso aí é menos a f. Tá? Então, ela é uma função ímpar. Não é f, é h. Então, ela é uma função ímpar. Tá? Logo, h é uma função ímpar. Uma função ímpar. Tá? Se é ímpar, ela é simétrica com relação à origem. Tá? Logo, é simétrica com relação à origem. Muito bem. O que mais a gente vai fazer? Interseção com os eixos. Interseção com os eixos. Se o x for 0, f de 0 é 0, certo? H de 0, que coisa. H de 0 é 0. Agora, eu quero saber quando que a função dá 0. Então, que é as raízes, ou seja, onde toca o eixo x. Vai ficar raiz cúbica de x ao cubo menos x. Quais são as soluções dessa equação? Quais são as soluções aqui? Diz aí. 0, menos 1 e 1. Muito bem. 0, menos 1 e 1 são as raízes. 0 mais menos 1. Tá? Muito bem. O que mais que a gente vai descobrir agora? Crescimento. Né? Então, eu vou para a derivada. Crescimento. Então, está aqui a função, vamos derivar essa função. Então, a derivada da função é a derivada disso aqui, tá? 1/3 vem para frente, certo? Então, eu já sei que vai aparecer um 3 aqui embaixo. Esse cara vai ficar elevado a menos 2/3. Então, vai ficar assim. Raiz cúbica desse cara ao quadrado. Agora, vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem aqui dentro vai dar 3x² menos 1. Tá bom? Então, essa é a derivada. Tá? Muito bem. Vamos analisar o sinal dessa derivada. Vamos pensar no 3x² menos 1. Então, quando é que isso aqui dá 0?
Passo 1 para o outro lado, passo 3, então vai dar menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3, tá? Então, menos raiz de 3 sobre 3 e mais raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Olha, concavidade para cima, né? Então, é positivo aqui, aqui dá 0, aqui é negativo, aqui dá 0 e aqui é positivo. Agora, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Que no 0, no menos 1 e no 1, dá problema, né? Tá? Então, vou analisar aqui a primeira derivada. No menos raiz de 3 sobre 3, no 0, mais raiz de 3 sobre 3, e no 1 e no menos 1, né? Então, deixa eu puxar mais para cá. Isso aqui é a derivada. Esse aqui é um cara que é um pouco maior que menos meio, né? Então, menos 1 está para cá. Tá? Menos 1 está para cá e o 1 está para cá. Tá bom? Agora vamos analisar o sinal, certo? Aqui embaixo, isso aqui sempre é positivo, concorda? Sempre positivo, que está ao quadrado bem aqui, tá? Então, sempre vai manter positivo ou dá 0, tá? Mas o 0 não nos interessa. Já vai nos interessar só mais tarde. O 1 está por aqui, então depois do 1 é positivo, tá? Então, aqui é positivo. No 1 não existe. Entre raiz de 3 sobre 3 e 1, também é positivo. Tá bom? Olha, antes do menos 1, ele está para cá. Então, é positivo. No menos 1 não existe. Entre menos 1 e menos raiz de 3 sobre 3, está por aqui assim. Então, é positivo também. Depois do menos raiz de 3 sobre 3 e 0, dá negativo. Aqui dá 0. Aqui não existe. E aqui é negativo. E aqui dá 0. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem são os caras que são máximos e mínimos olhando para isso? Consegue? Olhando para isso aqui. Quem são os máximos e mínimos? O menos raiz de 3 sobre 3 é o quê? Máximo. E o raiz de 3 sobre 3 é mínimo. Então, esse cara aqui é máximo. Esse cara aqui é mínimo. Tá bom? Vamos lá. Essa função aqui, se eu colocar o x ao cubo em evidência, olha o que é que vai acontecer. Raiz cúbica, x ao cubo, vezes 1, menos 1 sobre x quadrado. Então, posso tirar a raiz cúbica de x ao cubo? Vai dar x, né? Vai dar 1 menos 1 sobre x quadrado, tá? Pensa comigo, ó. Se o x for para mais infinito, então esse cara não vai se aproximar de 0? Então, isso aqui, a raiz vai se aproximar de 1. Então, quer dizer que a função está se aproximando de quem? Da função identidade, tá? Então, tanto faz ir para mais infinito ou para menos infinito, a função está indo para perto da função identidade. Então, isso aqui é uma assíntota, tá? Muito bem. Agora, a função ela é crescente, tá? A função é crescente. E a gente quer saber o que aconteceria no 1. Porque está dizendo que a derivada não existe no 1, tá? Mas vamos ver o que realmente acontece. Pensa comigo, ó. Se o x vai para 1, vamos nos arriscar. Em cima, você concorda que vai dar 2? Em cima, dá 2. E embaixo?
Embaixo, isso aqui não vai se aproximar de zero? Vai ou não vai? Só que de forma positiva, tá? Então, isso aqui está chegando mais perto de zero cada vez mais. Então, vai ser 2 dividido por um número cada vez mais perto de zero. Então, isso aqui está indo para onde? Para mais infinito. O que quer dizer que a derivada de uma função está indo para mais infinito? O que significa isso? A derivada da função te diz o coeficiente angular da reta tangente. Concorda? Concorda? Muito bem. Então, se a derivada da função for 1, essa é a inclinação dela. Se for 2, a reta tangente é mais em pé ou é mais deitada? Mais em pé ou mais deitada? Mais em pé. Se fosse 5, seria mais em pé ou mais deitada? Mais em pé. Quanto maior o número, mais em pé é a reta tangente. Concorda? Ah, então o que isso significa? Isso deve significar alguma coisa? Significa que a reta tangente está ficando cada vez mais vertical. Ok? Deu para entender? Só que quando ela ficar vertical, ela deixa de ser função. A derivada não existe. Tá? Então, quer dizer que o gráfico dessa função, no 1, ele é quase vertical. Praticamente vertical. No menos 1, é praticamente vertical. Tá? E no 0? E no 0? Mesma história. Praticamente vertical. Tá? Então, como é o gráfico dessa função agora? O gráfico dessa função é assim. Ó. Ela passa pelo 0, né? Ela passa pelo 0. Aí tem uma limitação aqui. Esse carinha aqui é o ponto de máximo, esse é o ponto de mínima. Né? Então, está entre 1 e menos 1, vou colocar bem aqui. Menos 1, eu vou colocar bem aqui o 1. E esse menos raiz de 3 aí sobre 3, vou colocar bem aqui assim. Menos raiz de 3 sobre 3. E aqui o raiz de 3 sobre 3. Tá? Entre menos 1 e 0, ela é o quê? Ela é decrescente, tá? Se é decrescente, a imagem tem que estar acima disso. E depois ela cresce, né? E o gráfico dela é assim. É quase vertical aqui, tá? Aqui também ela é quase vertical. Tá bom? Ela alcança um ponto de mínimo lá, ela fica aqui quase vertical também. Tá? E depois ela se aproxima da identidade. E depois ela se aproxima da identidade. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Tá bom? Vamos ver. Aí, qual seria a dúvida? A dúvida seria só com relação à concavidade, mas eu não quero fazer essa conta que vai dar muito trabalho. Então, vamos ver o gráfico dela. Opa. Essa função é x ao cubo menos o quê? Menos x elevado a 1/3. Está aí o gráfico dela. Tá ok? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Então, esse é o gráfico dela. Tá? Então, aqui ela é quase vertical, aqui ela é quase vertical, aqui ela é quase vertical. Por isso que a derivada ali não existe nesses pontos. Tá? Olha só, se eu pedir a derivada aqui, olha o que vai acontecer. G'. Olha aí a derivada. É esse azul. Perto do 1, a derivada vai lá para mais infinito. Tá vendo? A derivada vai lá para mais infinito, que a gente analisou esse. A gente só não analisou esse aqui, que ele vai para menos infinito. Tá? Então, isso que acontece com essa função. Lembra que eu disse que ela vai se aproximar da identidade?
Vamos colocar aqui a função identidade para você ver. Vamos colocar aqui y igual a x. Está vendo lá? A função está se aproximando da identidade. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Essa foi mais curta, né? Essa é mais difícil de ser analisada. Vamos lá. Próxima questão. Qual é? Já fizemos a 3 e a 4, né? E agora, 1 ou 2? 2? Vamos para 2, então. 2, nós temos g de x igual a raiz de x² menos 4. Muito bem. Domínio dessa função. Domínio. Qual é o domínio? O índice da raiz agora é par, hein? Agora há pouco a gente não tinha esses problemas porque o índice era ímpar. Todos reais, menos quem? Oi? Menos um intervalo. Qual o intervalo? De menos 2 a 2. Tá? Esse intervalo aí não pode. Certo? Só você pensar que, assim, ó. Esse cara, x² menos 4, ele, de menos 2 a 2, que são as raízes, daqui para lá é positivo, aqui também é positivo e aqui é negativo, aqui dá 0, certo? Então, não pode entre menos 2 e 2, porque ele fica negativo, não existe raiz negativa, tá? Então, muito bem. Então, o domínio da G é todos os reais menos esse intervalo aberto de menos 2 a 2, tá bom? Aberto, tá? Vamos ver a simetria? Tá? Vamos ver a simetria. Então, g de menos x vai ficar raiz de menos x² menos o 4. Vai ficar raiz de x² menos 4. Olha, ela é simétrica, né? Então, essa é uma função par, tá? Então, g é uma função par. Função par. Logo, é simétrica com relação ao eixo y, tá? O que acontece de um lado, acontece do outro, tá bom? O que mais? O que mais? Crescimento, tá? Vamos lá para o crescimento da função. Então, a derivada da função g vai dar o quê? Vai dar... Aparece um 2 aqui, aparece a raiz, x² menos 4, e aqui em cima aparece um 2x, né? Cancela 2, isso vai dar x sobre a raiz de x² menos 4, certo? Vamos analisar o sinal disso. Quem determina o sinal dessa derivada? Quem determina o sinal? Só o x, concorda? Só o x, porque esse cara aqui sempre é positivo, tá? Então, o sinal está para a parte positiva do x e parte negativa do x, tá bom? Então, me diz, onde é que essa função é crescente? G é crescente se olha para cá e responde. Onde é que a função é crescente? Oi? Positivos? Não.
Nota, se eu falar que ela é crescente nos positivos, eu vou estar dizendo que entre 0 e 2 ela cresce. Só que entre 0 e 2 ela nem está definida. Entendeu? Então, ela é crescente do 2 para lá. Entende? Se eu olho só para a derivada, eu respondo isso. Do 0 para lá é positivo. Só que entre 0 e 2 não existe a função. Tá bom? Então, muito bem. Então, esse é o cuidado. Tá? Então, ela é crescente se o x for maior que 2. Tá? E g é decrescente se o x for o quê? Menor que o menos 2. Tá bom? Então, antes do menos 2 ela é decrescente e depois do 2 ela é crescente. Muito bem, o que é que a gente vai fazer agora? Tem ponto que a derivada dá zero? A derivada dá zero em algum ponto? Não posso pensar no zero porque não está no domínio. Tá? Então, não tem ponto que a derivada dá zero. Tá? Então, g' de x. Então, g' de x é diferente de zero para todo x no domínio da função g. Ela é zero no zero, só que o zero não pertence ao domínio da função g. Tá? Muito bem. Então, se ela não tem ponto crítico, ela não tem pontos de máximos e mínimos daquela forma que a gente está acostumado a calcular. Tá? Ela pode ter de outra forma, não daquela forma. Tá? O que é que a gente vai fazer agora? O que mais a gente faz? Concavidade. Vamos lá. Concavidade é a segunda derivada, né? Então, vamos pensar em inflexão e concavidade. Vamos lá. Segunda derivada da função g. A função g é x sobre raiz de x quadrado menos 4. Então, vai ficar raiz de x quadrado menos 4, derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, que vai dar 2x dividido por 2 raiz de x quadrado menos 4. Isso tudo dividido pelo quadrado dessa, que é x quadrado menos 4. Tá? Então, aqui eu fiz a regra do quociente, tá? Posso cancelar esse 2 aqui, ó. Multiplica esse cara com esse cara. G duas linhas de x é... Esse com esse vai dar x quadrado menos 4. Menos x vezes x dá x quadrado. Dividido pela raiz de x quadrado menos 4. E isso tudo está dividido pelo x quadrado menos 4. Tá? Agora, conserva a primeira, multiplico pela segunda invertida. Vai ficar g duas linhas de x é igual. Dá para cancelar aqui, ó. Vai ficar menos 4 dividido por esse cara vezes esse cara. Tá bom? Tudo bem? Tá? Muito bem. Vamos analisar o sinal disso. Tá? Sinal disso aí. Quem determina o sinal disso é esse fator, porque esse aqui já tem o sinal fixado, esse já tem sinal fixado. Tá? Esse fator que vai determinar. Isso aqui muda em 2 e menos 2, certo? Então, ó, menos 2 e 2. Concavidade para cima, né? Então, aqui é positivo para cá, aqui é negativo e positivo para cá. Tá? Só que o domínio da função diz que é para eu retirar de menos 2 a 2. Tá? Então, essa região aqui não é observável. Tá? Essa região retira. De menos 2 a 2 não serve. Do 2 para lá, isso está dando positivo. Só que está menos aqui em cima.
então vai ficar negativo. Ok? Aqui está positivo, só que aqui está menos, então vai ficar negativo. Tá bom? Então, olha, a segunda derivada, ela está assim, ó. Do menos 2 para cá é negativa, e do 2 para lá também é negativa. Então, quer dizer que a concavidade é para baixo. Tá bom? É isso que a gente sabe, tá? Muito bem. Vamos ver o limite dessas funções? Dessa função g, se o x for para mais infinito, o que é que está acontecendo com ela? A função é aquela lá, ó. Limite x indo para mais infinito da raiz de x² menos 4. Certo? Vai dar quanto isso? Vai dar mais infinito. Certo? E se fosse menos infinito? Daria quanto? Mais infinito também, tá? Porque aqui o expoente é par. Muito bem, então ela vai para mais infinito. Tanto faz eu ir para menos infinito ou para mais infinito. Tá? Tem interseção com os eixos? Como é que eu faço para achar a interseção com os eixos? Eu faço a função igual a zero, para achar as raízes. Eu não posso fazer x igual a zero, porque o zero não está no domínio, certo? O zero está nessa região aqui. Então, o zero não está no domínio. Então, ela não toca o eixo y, tá? Ela pode tocar o eixo x. Vamos ver. Raízes. Então, eu tenho que fazer g de x igual a zero. Quem é a g? A g está lá. x² menos 4. Isso vai dar zero, mais e menos 2. Tá? Então, pronto. Então, agora eu já tenho todas as ferramentas necessárias para esboçar o gráfico. Tá? Gráfico. Vamos lá. De 2 a menos 2. O que é que eu tenho que fazer nessa região de 2 a menos 2? Oi? De menos 2 a 2. Eu tenho que fazer uma faixa aqui. Tá? Tem que fazer uma faixa aqui. E escrever aqui, ó. Zona proibida. Para eu não dar uma de doido e querer colocar gráfico aí. Não existe gráfico nessa faixa. Tá? Por quê? De menos 2 a 2 não está no domínio. Então, não tem nada nessa faixa. É uma faixa em branco. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que ela toca... Eu sei que as raízes... Cadê as raízes? Está aqui. As raízes são mais e menos 2. Então, ela toca bem aqui. E ela toca bem aqui. Do 2 para lá... Cadê a derivada? Está aqui, ó. Ela é crescente. E antes do menos 2, ela é decrescente. As concavidades sempre são para baixo. Tá? Então, daqui para lá ela cresce, só que ela não pode crescer assim, porque a concavidade é para baixo. Tá? Então, ela cresce assim, ó. Ok? Concavidade é para baixo. Tá? Aqui é a mesma história, ela não pode fazer isso, tá? Porque a concavidade é para baixo. Então, ela é assim, ó. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Tá ok? Ela é decrescente e depois crescente. Quais são os pontos de máximos e mínimos? Só tem ponto de mínimo, que é o menos 2 e o 2. Ela não tem ponto de máximo, tá?
Ela vai para o infinito e vai para o infinito. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos ver o gráfico aqui, ver se bate. Então, essa função é raiz de x² menos 4. Está aí a função. Ok? Está aí o gráfico dela. E ela vai se aproximar aqui, ó. Ela vai se aproximar da identidade, tá? E do outro lado, a mesma história. Ela vai se aproximar de menos a identidade. Se a gente colocar aqui y igual a menos x, a gente vai ver que ela está se aproximando dela também. Cadê? Y igual a menos x. Tá aí, ó. Vai se aproximar também do menos x. Tá bom? Então, beleza. Ó. Essa é a nossa função. Nota que ela é um reflexo do lado esquerdo com o lado direito. Porque é uma função par. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, já estão preparados para a prova? Já? Mais que preparados, né? Vocês estão afiados. Só vocês dizerem essa pessoa pode mandar a questão que o senhor quiser. Deixa que é comigo. Você percebeu que essa aula, ela pega tudo que a gente estudou? Tudo que a gente estudou, tudo. E a aula que vem é a nossa última aula de derivada. Aí você diz, é a última de derivada. Acaba o conteúdo de derivada de função de uma variável e termina na próxima aula. Tá? Que a gente vai fazer aplicabilidade. A gente vai fazer aquela parte que a gente chama de problemas de otimização. Tá? A gente quer saber os melhores pontos de algumas coisas. Tipo, quantidade de material mínima para ter um volume máximo de um certo objeto. Tá? Tempo mínimo para se percorrer um certo espaço. Tá? Essas coisas desse tipo. Um ponto que está mais próximo de uma certa curva. Esses são problemas chamados de problemas de otimização. É só isso que a gente vai fazer na próxima aula. Ou seja, não tem mais conteúdo novo de derivada. Terminou o conteúdo na última aula. Tá? E na outra aula, que é da outra semana, a gente começa integrais. Tá? Só que a gente começa com o nome primitivas e depois a gente muda para integral. Assim como a gente começou com o nome taxa de variação e depois a gente chama de derivada, mesma história. Tá? Muito bem, vamos para o nosso último problema? Para a gente ir se despedindo de vez de derivada. Nosso último problema é muito semelhante ao que está na prova. Tá? É assim. Eu não vou aloprar muito, vai ser semelhante a esse primeiro. Tá? Lembra que eu tinha te falado que na nossa prova ia ter 3 funções lá para você ver? Só que eu observei que como o que se cobra tudo nos gráficos, então vai se resumir a uma questão de gráfico e uma questão de otimização. Tá? Você vai precisar fazer isso. Tem que fazer um gráfico. Você não pode passar pelo curso de cálculo 1 e nunca ter feito um gráfico numa prova. Tá? Você tem que ter o gráfico na prova. Então, vai ter. Vamos lá. Então, o nosso último problema de hoje é f de x igual a x² menos 1 elevado ao cubo. Tá bom? Está aí um polinômio de grau 6. Vamos determinar como é que é o gráfico desse polinômio. Tá? Domínio dessa função. Qual é o domínio? Oi? Todos reais. Não tem problema nenhum. Tá? Simetria. Simetria. Vou calcular f de menos x. Menos x ao quadrado, menos 1 ao cubo. Isso vai dar o próprio x² menos 1 ao cubo. E isso é a função. Tá? Opa, então ela é uma função f, é uma função par. É par. Logo,
simétrica com o eixo y. Com o eixo y quer dizer com relação ao eixo y, tá? O que mais? Tá aqui, obrigado. O que mais que eu preciso fazer? Crescimento. Vamos lá. Crescimento. Então, eu derivo a função. Vai ter 3 x² menos 1 ao quadrado vezes 2x. Quem determina o sinal da derivada? Quem determina o sinal? Esse carinha aqui, né? Tá? Só toma cuidado que esse que determina o sinal, mas esse aqui tem pontos que faz com que a derivada dê zero. Tá? Que é no 1 e no menos 1. Tá bom? Muito bem, então vamos colocar aqui. Então, vou colocar aqui o menos 1, vou colocar aqui o 0 e vou colocar o 1. Tá? Olha, do 0 para lá, tudo é positivo, certo? Só que no 1 dá 0. Então, aqui dá 0. E no menos 1 também dá 0. Tá? Então, do 0 para lá, tudo é positivo. E no 0 dá 0. Então, positivo, 0, positivo. Antes do 0, tudo é negativo. Aí 0, aí negativo. Tá? Tu pode pensar assim, ó. Essa função está decrescendo, 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 decrescendo. De repente, ela freia o decrescimento dela, dá um decrescimento 0, depois ela continua decrescendo. Tá? Pode pensar assim. Essa aqui, ela está crescendo, 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 aí ela freia o crescimento dela e depois ela volta a crescer. Beleza? Isso que tu pode pensar. Então, certamente o gráfico desse tipo de função deve ser uma coisa assim, ó, que faz isso e depois faz isso. Aqui. E aqui é a mesma história. Ela sobe e depois ela freia e depois sobe de novo. Tá? Nota que isso parece semelhante a isso, né? Se eu tivesse a habilidade de fazer coisas reflexivas, tá? Tá bom? Muito bem. O que mais? Já dá para a gente determinar quem é ponto de máximo e mínimo aí? Já ou não? Já. Quem é ponto de máximo ou ponto de mínimo? Quem é? Só o 0, né? Está decrescendo e depois cresce. Então, só o 0 é ponto de mínimo. Então, esse cara aqui é mínimo. E f de 0... f de 0 dá menos 1. Esse é o ponto de mínimo. Isso aqui tem raízes. Vamos ver as raízes. As raízes da função f. Quando é que dá 0? Quando x for 1 e x for menos 1. Né? Então, x igual mais e menos 1 são as raízes. O que a gente faz agora? O que está faltando? Inflexão e concavidade. Né? Vamos fazer aqui. Vamos lá, inflexão e concavidade. Inflexão e concavidade. Então, tem que derivar a função pela segunda vez. A segunda derivada da função, a primeira derivada está aqui, ó. Então, a segunda derivada é a derivada da primeira, que vai dar 6 x² menos 1 vezes 2x, derivada da primeira, vezes a segunda normal, mais a primeira, que é 3 x² menos 1 ao quadrado, derivada da primeira, vezes a segunda normal, 2. Tá? Vamos organizar isso. A segunda derivada. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou colocar esse fator em evidência. E o 6, tá? Porque aqui vai dar 2 vezes 3, vai dar 6, e aqui eu tenho um 6. Tá bom? Vai ficar 6
x² menos 1 em evidência, tá bom? Então, aqui vai sobrar 4x² mais, aqui vai sobrar esse fator. Certo? Tá bom? Então, vamos arrumar isso aqui, vai ficar a segunda derivada da função, vai dar 6, x² menos 1, vezes 4, aliás, 5, x² menos 1. Muito bem. Agora vamos analisar o sinal da segunda derivada. Vamos pegar só esse fator aqui. Então, esse é x² menos 1. Então, acontece no menos 1 e no 1 dá 0, antes dá positivo, depois dá negativo e depois dá positivo. Tá? Vamos ver o outro fator. 5x² menos 1. Para isso aqui dar 0, eu passo 1 para o outro lado, passo 5 dividindo, então dá menos raiz de 5 sobre 5 e raiz de 5 sobre 5. Então, é um cara que está aqui entre 1 e menos 1. Menos raiz de 5 sobre 5 e mais raiz de 5 sobre 5. Tá? Daqui para lá é positivo. Aqui dá 0, aqui é negativo, aqui dá 0 e aqui dá positivo. Tá? Então, vamos pegar o sinal final. Então, vou colocar bem distante aqui, só para a gente conseguir destacar tudo. Menos 1, o menos raiz de 5 sobre 5, o 0, o raiz de 5 sobre 5 e o 1. Tá? Vamos lá. Do 1 para lá, positivo, positivo. Então, aqui fica positivo. No 1, está dando 0. Entre raiz de 5 e 1, esse cara aqui é positivo e aqui é negativo. Então, aqui vai ficar negativo. Tá? No raiz de 5 sobre 5 dá 0. Entre 0 e raiz de 5 sobre 5, aqui está negativo, aqui está negativo. Então, fica positivo. Tá? Entre 0 e esse cara, do 0... Cadê? O 0 está por aqui assim, tá? Então, entre 0 e esse cara, está negativo, negativo fica positivo. Tá bom? Ok? Agora, entre menos raiz de 5 e menos 1, está positivo, negativo. Então, fica negativo. E no menos raiz de 5 sobre 5 dá 0. No menos 1 dá 0. E depois é positivo, positivo, fica positivo. Então, olha, a função tem concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima. Aqui é a mesma concavidade, tá? Então, aqui concavidade para cima, aqui concavidade para baixo, aqui concavidade para cima. Tá? Então, olha, ponto de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão. Aliás, esse aqui não é ponto de inflexão, não. 1, 2, 3, 4 pontos de inflexão. Tá? Então, agora a gente esboça o gráfico. A função, ela toca no 1 e no menos 1. Então, vou escrever aqui. Menos 1 e 1. Tá? Tem que passar por aqui. O 0 é um ponto de mínimo, se eu não me engano, né? Cadê o 0? Aqui. O 0 é ponto de mínimo. Você substitui aqui, dá menos 1. Então, menos 1 bem aqui. Tá? Aí tem o raiz de 5 sobre 5, menos raiz de 5 sobre 5. E aqui o mais raiz de 5 sobre 5. Entre eles, olha, entre esses caras, a concavidade é para cima. Então, a concavidade é para cima aqui. Tá? Até esses caras. Depois deles, a concavidade é para baixo, até o 1.
Então, aqui tem que fazer isso aqui assim, ó. Fazer uma coisa assim. Aí a concavidade tem que ser para baixo, então tem que fazer isso aqui assim. Tá? E depois do 1, concavidade para cima. Então tem que fazer isso aqui. Tá? Então esse é o gráfico. Tá bom? Uma vez bate. Então o que a gente tem é x² menos 1 ao cubo. x² menos 1 ao cubo. Tá vendo lá? Esse é o gráfico da nossa função, tá? E vamos colocar aqui o x igual a raiz de 5 sobre 5. Esse carinha aí é que é onde muda a concavidade. Esse que é o nosso ponto de inflexão. É onde a segunda derivada dá zero, né? Vamos colocar aqui R, duas linhas. Deixa eu apagar a função aqui. Olha, isso aqui, isso que vocês estão vendo agora é a segunda derivada. Deixa eu puxar para cá. Olha lá, é onde está dando zero, tá bom? Perto do meio, bem pertinho do meio lá, tá? Então é esse carinha aí, beleza? Então a nossa função original é essa, tá? Está bem deformada agora aqui. Então o gráfico é mais ou menos assim. Então esse é o gráfico da nossa função, tá bom? Então treinem, fizemos 5 gráficos aí. Sabendo esses gráficos, você consegue fazer facilmente a metade da sua prova, tá? Então a metade da sua prova é um gráfico e a outra metade é um problema de otimização, que é a nossa próxima aula, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.